Bora lá, galerinha. É o caso brasileiro que foi solucionado depois de 30 anos do canal do Stex Gustavo Pinheiro. Gente, eu já tô bem melhor aí da minha gripe e tudo mais. Só que eu acabei deixando esses vídeos por causa da que eu tava meio mal e tal. Eu deixei meio que, não vou mentir pra vocês, meio em cima da hora pra gravar. Então eu, claro, gosto de trazer nos fins de semana os vídeos bem longos e tal. Eu queria ter trazido pra vocês saberem qual que era meu calendário de fim de semana que eu aprendi a trazer. Aprendi a trazer a história da filosofia, o fim do mundo do Goulart, o iceberg do Godzilla e o Iceberg da Calvosfera 2. Só que iam ser literalmente 4 vídeos de mais de 1 hora. Só que, pô, eu tava realmente mal e não consegui gravar isso e vou ter que acabar trazendo vídeos que, claro, vão ser ótimos e tudo mais, mas que vão ser mais curtos, tá bom, gente? Que vai ser esse do Stacks e tal. Eu não queria reagir tão cedo a outro vídeo do Stacks, porque eu já trouxe um dele essa semana e eu não gosto de repetir canais tão rápido. Mas é um vídeo que bastante gente pediu há um tempo atrás e que é um vídeo aí que eu consigo gravar pra vocês, trazer aí, que eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? Se puder, deixar o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, só tira a noite. Link do vídeo não tem na descrição. Passe na dislike, inscreva, se possível, considere se tornar no canal, se tem vídeo demais, tá bom? Lembrando que esses vídeos vão aparecer no canal ainda, tá? Só vão ficar um pouco, na próxima semana, durante a semana eu trago aí pra vocês, tá bom? Vambora, então, sem muitas delongas pra esse vídeo aí, que eu tô curioso. Um caso que eu acredito que vai ser de desaparecimento, infelizmente, né? Bora ver esse vídeo aí que acho que vai ser pesado, hein, gente? Vambora. No ano de 1992, o Paraná enfrentou uma onda Uh! de desaparecimento Eita, no meu estado, de ok. menores. Ninguém sabia quem estava por trás disso e, na verdade, até hoje não se sabe muito bem. Hoje iremos falar sobre o caso Leandro Bossi, que desapareceu em 92, então esse caso vai ser solucionado em 2012? fevereiro daquele ano Não, e 2022. teve o caso Meu Deus. solucionado agora em É. 2022. Mas antes da gente começar, não Rei da matemática, vi 30 anos, esqueça 2012. de se inscrever aqui Que no canal, gênio. deixar o like e vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Quem já queria Bora. comprar criptomoeda de forma fácil, agora pode ser um bom Criptomoeda? momento porque elas estão em geral mais baratas. Presta atenção nesse passo a passo aqui. Pra quem não conhece, a AstroPay é um serviço de pagamento global que AstroPay. agora trabalha com criptomoedas e para adquiri-las basta baixar o aplicativo ou entrar no site deles, se registrar usando o seu número de telefone e ir na seção de dinheiro. Aí vocês vão adicionar fundos na sua conta, tem diversas formas de pagamento, eu costumo usar o Pix e antes de confirmar a compra, adicione o cupom STEX para ganhar $10 a mais e vocês podem usar esse cupom uma vez por conta e aí o saldo dos $10 vai aparecer para você em até uma semana. Aí beleza, o saldo em reais Eu não manjo nada dessas paradas aí, mano. Não manjo já nada. vai aparecer na sua conta instantaneamente, você vai na seção de cripto e escolhe qual você quer e como eu disse, Eu tô naquela fase, minha mãe falou isso pra mim, mano, que quando você tem, eu não sei se isso é verdade, mas geralmente nessas gripes parece que é assim mesmo. Você começa com a gripe, com o nariz escorrer, com você espirrar, e daí o último estágio parece a tosse, né? Tipo, eu já não tô com quase nenhum desses outros sintomas, bem fraquinho, mas a tosse tá forte. estão mais baratas, então dá uma É olhadinha absurda aí, a tem parada, né? Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Litecoin Cardano? ou Bitcoin Cash e instantaneamente após a compra, o saldo dela já vai aparecer no seu aplicativo e você pode acompanhar tudo por lá mesmo. O link tá na descrição, tanto para iOS quanto para Android e o link pro site deles também. Dá uma conferida lá e vamos ao tema do vídeo. Ok, vambora. Pinheiro. Leandro Bossi, na época com 7 anos, era filho de Tadinho, hein, mano. Já tô deprimido, já tô ficando deprimido João só de Bossi e começo do Paulina vídeo, Bossi, que eram divorciados e morava com a sua mãe e seus irmãos em Guaratuba, no Paraná. João era pescador e Paulina trabalhava como camareira em Não um sei se vocês hotel em sabiam, Guaratuba. mano, eu era. Porque o cabelo dele eu acho que tá escurecendo aqui em cima. Não sei se vocês sabiam, mas eu também, quando eu era jovem, meu cabelo também ele era loiro e foi escurecendo, mas quando eu era bem novinho, assim. Tipo, quando eu tinha tipo, a idade dele, eu não sei se isso é um padrão, o que exatamente, deixa aí nos comentários. Mas eu também, meu cabelo era loiro e foi escurecendo. No Paraná. João era pescador e Paulina trabalhava como camareira em um hotel chamado Vila Real. Na época do desaparecimento, João e Paulina já haviam se separado, então os dois revezavam os cuidados com Leandro. Quando João não podia, Paulina ficava com o filho e vice-versa. Um dos irmãos de Leandro, o Ademir, tinha 15 anos e também trabalhava no hotel como garçom do bar. Como Paulina passava a maior parte do tempo no trabalho e João acabava passando períodos em alto mar por ser pescador, os donos do Vila Real deixavam Paulina levar Leandro pro trabalho, afinal ele não incomodava ninguém e sempre ficava quietinho enquanto a mãe cumpria as tarefas. E aí, Aliás, Leandro tinha aí. muita facilidade em fazer amigos e por isso tinha alguns amigos Vamos que falar, né, gente? Isso aqui é uma imagem recente, né? Eu não acredito que o hotel fosse igual na circulavam época, né? ali a área da praia do hotel. Enquanto a mãe trabalhava, ele Só brincava pra ter uma noção de onde fica, mais ou com menos. esses colegas e tanto Paulina quanto Ademir sempre sabiam Nossa, frente mar. Eu já fui pela cidade de Guaratuba, não vou mentir pra vocês, aqui no litoral do Paraná. Mas não me recordo. Talvez já tenha passado na frente, né? Porque fica bem em frente mar, né?
mas de cabeça não me recordo onde do o lugar, menino não. estava, então isso nunca tinha sido um problema. No dia 15 de fevereiro ia acontecer um show do cantor Moraes Moreira no Vila Real, e por conta disso o hotel estava bem movimentado. Como as demandas estavam em alta, Paulina não teria como ficar de olho em Leandro e pediu para que ele voltasse para casa. Segundo Ademir, ele e o irmão almoçaram no restaurante e aí o Leandro seguiu para casa. Ficou acertado que ele voltaria pela tarde, mas nem a mãe e nem o irmão o viram por lá, então acreditaram que ele já estivesse em casa. Leandro foi visto pela última vez brincando na praia do hotel, que estava bem cheia por conta do show que iria ocorrer ali. De noite, a mãe de Leandro voltou para casa e percebeu que o filho não estava lá, só que ela imaginou que ele poderia ter voltado e ficado com o irmão, então ela resolveu esperar. Por volta das 2 da manhã, o Ademir Que dureza, hein, cara? Você é louco, mano. chegou, Um descuido, né? Um descuido que é duro você julgar os pais e tudo mais. É um descuido, né, cara? Quem que vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer, né, o mano? Leandro. Foi aí que eles se deram conta do que estava acontecendo e ligaram pra polícia imediatamente, que informou pros dois que eles teriam que esperar 24 horas para abrir uma ocorrência de desaparecimento e iniciar as buscas. Como eles obviamente não iriam esperar todo esse tempo, decidiram procurar pelo menino por conta própria, começando pela praia. Eles procuraram a noite toda e não encontraram nenhuma pista do paradeiro de Leandro. No dia seguinte, a polícia deu início às buscas oficiais pela praia, onde ele Que dureza, hein, cara? Putz, é um lugar, mano, que é complicado, né? Que não tem muitas câmeras, muito, ainda mais nessa época, né? tinha sido visto pela última vez, e lá começaram a perguntar pras pessoas que costumavam ficar Bom, por mas esse caso vai ser. A gente já imagina que ele vai ficar 30 anos desaparecido, né, cara? Que horror. ali se Que o caso vai ser solucionado depois. Se bem que solucionado tem entre aspas, né? alguém Agora que eu tinha reparei. visto algo estranho relacionado ao Leandro na noite anterior. Algumas pessoas afirmaram que tinham visto sim o Leandro, mas cada um contava uma história diferente. Chegaram a dizer que souberam que Leandro tinha se afogado no mar no meio da noite. As buscas se estenderam. Chegaram a algumas pessoas afirmaram que tinham visto sim o Leandro, mas Cara, pior que essa ilha aqui não me é estranha, não, cara. cada um contava uma história diferente. Chegaram a dizer que souberam que Leandro tinha se afogado no mar no meio da noite. As buscas se estenderam, mas ainda assim não encontraram nenhuma informação relevante sobre o desaparecimento de Leandro e o caso acabou ficando parado por alguns meses. Os olhares só se voltaram ao caso novamente em abril, quando um corpo semelhante de outro menino desaparecido, o Evandro, foi encontrado. Imagina o momento que a família recebe essa notícia que encontraram um corpo, né, cara, pra ter que ir lá reconhecer, cara. Que O horror, aparecimento né? de Leandro foi muito semelhante ao do Evandro, principalmente pelos dois serem muito parecidos fisicamente. Eles E são bem parecidos mesmo, né? Tipo, bizarramente foi parecidos. isso que fez com que as autoridades voltassem a olhar pro caso Leandro. Essa é uma das críticas feitas com frequência pela família. O caso dele foi tão negligenciado que a maior parte dos jornalistas só vieram a saber do ocorrido quando o caso Evandro veio à tona. Pouco tempo depois, Será que os policiais não levaram a sério o desaparecimento de uma criança, né, cara? Assustador pensar isso. os acusados do assassinato de Evandro confessaram o crime e afirmaram que Leandro Bossi também teria sido vítima deles. Um dos principais acusados, chamado Oswaldo Marceneiro, destrinchou o crime em uma coletiva de imprensa e acusou mais 4 pessoas: Francisco Sérgio, Ayrton Bardelli, Davi Santos Soares, Vicente de Paula Ferreira e Celina e Beatriz Abage, que eram respectivamente esposa e filha do prefeito de Guaratuba, Aldo Abage. Uou! Caramba, mas... Tá. Segundo Oswaldo, Evandro e Leandro teriam sido sequestrados e mortos para um ritual de abundância financeira. Ele contou que Sérgio teria Como? raptado Leandro Meu no Deus! show de Moraes Moreira, que acontecia no hotel no dia do desaparecimento, e levado até a Praia das Caieiras, onde foi assassinado. Durante o interrogatório, Oswaldo e Vicente confirmaram que estavam envolvidos no caso Leandro Bossi, enquanto Davi negou ter participado, apesar de ter escutado... Bom, talvez o envolvimento, eu não vou cravar nada óbvio aqui, né, gente? Mas se tiver envolvimento do político, de fato faz sentido a polícia ter negligenciado, né? Faz sentido no caso, vocês entenderam, né? Isso seria explicado, né? Por isso. Enfim, espero que isso não seja verdade, cara. Que horror. Os dois organizando o sequestro. Em determinado momento, Oswaldo pediu para conversar em privado com o delegado, então os dois foram para outra sala e Oswaldo mostrou que estava com as costas cheias de hematomas das torturas sofridas durante o depoimento. Nisso, ele confessa que foi torturado para fazer uma falsa confissão da sua participação nos Cara, tem alguma coisa maior aqui por trás, então. casos Leandro e Evandro. Celina e Beatriz... Uma força maior aí que tem um forte poder de manipulação dentro da polícia aí da Abage cidade. também afirmaram terem sido vítimas de tortura, negando terem participado tanto no caso Evandro quanto no caso Leandro. Em interrogatório, os suspeitos que confirmavam sua participação comentavam que isso era apenas a ponta do iceberg, que é o caso Bruxas de Guaratuba, que é um
Caso Uou! lotado de reviravoltas e perguntas sem respostas, e para O bicho entender foi de melhor novo. as acusações em detalhes, Que loucura. recomendo que vocês assistam a minissérie documental Caso Evandro, Nossa. baseada no podcast do jornalista Caraca, muito interessante. 9 episódios de 1 hora, olha. Interessante pra caramba. Quem curte aí, mano. Interessante pra caramba de se assistir. Quem curte ver histórias de crimes reais e tal, né? E quer se aprofundar ainda mais no caso. Gente, chegar até a metade do vídeo aqui, deixa um like aí pra dar uma força. Se inscreva no canal quem puder aí. Que me ajuda demais, de coração, tá bom? Isso que você sempre esquece de falar, mano. Se quiser entrar no grupo do Discord lá do canal, entre lá, mano. Que tô sempre lá trocando uma ideia e tudo mais, tá bom? Vambora. Ivan Mizanzuki, que traz todos os detalhes envolvendo esse caso bizarro. Ainda que houvesse a confissão do crime, que incluía a morte de Leandro, até então não se sabia onde estava o corpo do menino, então as buscas continuaram. Hum. Em janeiro de 1993, o Mossada foi encontrada com algumas peças de roupa que Paulina e João Bossi reconheceram como sendo de Leandro. Porém, após um exame de DNA, foi constatado que essa ossada, na verdade, pertencia a uma menina ligeiramente mais velha que Leandro. Apesar de decepcionante, essa descoberta deu pra família uma fagulha de É uma esperança de que pelo menos o moleque talvez esteja vivo, né? esperança de que Sim, Leandro ainda estaria vivo. exatamente. Também trouxeram a público a especulação Querendo ou não, mano, é quando. Putz, é um mix de emoções, né? Quando, por exemplo, essa situação, né? A família, pô, quer ter o caso solucionado, mas não dessa forma, né? Não quer nunca que aquele osso ali que acharam sejam do filho. Da mesma forma que eles querem que o caso seja solucionado, eles não querem que seja solucionado dessa forma, né? Porque, pô, ninguém quer descobrir isso, né? É melhor não. Tipo, se for isso, é melhor. Não, tipo assim, é melhor descobrir, eu acho. Tipo assim. Independente da situação, o melhor é sempre você descobrir que eu acho que é pior você ficar se remoendo a vida inteira sobre querendo ou não, um pai e uma mãe que perde o filho vai remoer a vida inteira isso porque é uma dor muito grande, né? Mas é melhor que a pessoa pelo menos saiba o que aconteceu, né? Mesmo que seja um fim trágico e terrível, né? O pior de tudo é você, eu acho que passar a vida sem saber, né? Eu acho que é realmente pior, né? Por mais que você ainda tenha esperança de que o moleque esteja vivo, é duro que você vai pensar que o moleque tá vivo, mas vivo aonde, né? Em que circunstância, né? Enfim, é complicado, mano. de que alguém estaria implantando esses corpos para inflamar as acusações sobre os suspeitos e encerrar os casos. Com a possibilidade de Leandro estar vivo, diversos cartazes foram distribuídos e o rosto do menino Composição digital, 19 anos. e de outras 9 crianças desaparecidas foram estampadas em jornais, Isso que é duro, né, cara? De caso de desaparecimento aí, porque eu lembro isso quando eu passava no pedágio, quando eu era criança, que os caras davam aqueles papelzinhos lá, e você via lá, porque as pessoas desaparecidas daqueles papéis eram dos anos 90, 2000, era muito antigo. E quanto mais tempo passa, mais difícil é de se encontrar, né? Porque a pessoa vai perdendo as características, né? Vai perdendo os traços da adolescência, da infância, né? Então, quanto mais a pessoa vai passando o tempo, vai se tornando mais difícil, né? Isso que é complicado. Até porque, querendo ou não, a própria polícia e tudo mais acaba com o tempo, infelizmente, deixando esse caso cada vez mais de lado, né? revistas e embalagens mundo afora na esperança de alguém reconhecer algum deles. Até que em agosto de Mas é 96, complicado, cara. Chega um ponto que também, tipo assim, no começo vale você fazer buscas e tudo mais, mas a partir de 1, 2 anos, você fazer buscas, sei lá, gritar o nome do moleque, já não adianta mais, né? Porque se ele tá sumido há 1 ano, quer dizer que ele pode estar muito longe, ou que ele tipo assim, ele não tá perto, provavelmente, sabe? Ele dificilmente vai estar perto. Então é complicado, mano. a polícia do Paraná recebeu informação de que teriam encontrado Leandro Mas Bossi também vivo esse lance aí da polícia negligenciar, vamos ser sinceros, né, cara? Todo caso que rola um desaparecimento ou rola qualquer tipo de crime, a família vai dizer que a polícia tá negligenciando também, né? Tem que falar por esse lado da polícia. Aquele lance ali da tortura e tal, isso sim me deixou com alerta. Mas isso de negligenciar, a gente sabe que toda família que sente essa dor vai achar que a polícia tá negligenciando também, né? Vai falar, pô, esses caras aí não estão dando o máximo, né? É complicado, né, mano? Mas a gente tem que se colocar na pele das pessoas que estão vivendo isso, né, cara? Claro que você vai acusar todo mundo nesse momento também, né, mano? Segundo a polícia de Manaus, um menino com as mesmas características de Leandro afirmava ter sido abandonado pelos seus pais. Quem deu essa Abandonado? informação à polícia foi um criador de cães chamado Márcio André, de 21 anos. Ele contou que viu uma foto de Leandro numa embalagem e percebeu que a semelhança ali com o garoto que trabalhava com ele e o garoto da embalagem era considerável, então ele começou a perguntar sobre a família dele e tal, pra poder tentar entender se tinha alguma relação. Porque o moleque de 7 anos tem memória já, né, do ocorrido, né? Com 7 anos você já tem uma cabeça, assim, suficiente pra você ter recordações boas, né? Eu me lembro, eu falei isso em algum outro vídeo, eu me lembro de um fim de ano que eu passei em 2008, quando eu tinha lá meus 6 anos ainda. Então, tipo, você já tem
mente considerar, ainda mais que isso daí foi com certeza algo que ficou na cabeça dele, né, mano? Foi aí que ele descobriu que esse menino foi resgatado das ruas por uma mulher chamada Socorro, que o maltratava muito, deixando ele sempre do lado de fora de casa, mesmo que horror, quando cara. ela viajava e passava dias fora. Ele contou que tinha passado por 2 famílias antes de ser resgatado. Primeiro, ele ficou com um casal, Aguinaldo e Ângela, que a Aguinaldo abandonou ele nas ruas, e depois disso ele foi parar com um cara chamado Francisco e sua esposa, que também o maltratava muito, então ele resolveu fugir de casa. Quando a polícia de Curitiba foi contatada, eles imediatamente foram até Manaus pra fotografar o menino e levar as imagens pra que a família de Leandro o identificasse. Tinha que levar o menino logo, tinha que levar o Bossi menino. imediatamente disse que aquele garoto era o seu filho, e assim ele foi até Manaus encontrar o menino. Pô, mas tá estranho, né? Porque ele falou que o caso vai ser resolvido só 30 anos depois. Aqui não passou 30 anos ainda. O pescador reconhece filho sumido em 92. Isso daqui é de 96, não vai ser resolvido. Eu acho que não é o moleque. Menino então. que tinha sido registrado como Diogo. E chegando lá, João foi imediatamente reconhecido por Diogo, que assim que o viu, correu ao seu Se fosse, seria tão bom, né? Porque 4 anos, mano, tipo assim... encontro e o abraçou chorando. É muito assim, tempo, mas ainda... Manaus É pouco tempo, mas ainda seria, tipo assim... concedeu a João Bossi um termo de guarda e responsabilidade para que ele pudesse levar Diogo para o Paraná, onde ele ficaria com a família Bossi até o resultado. Tava lá em Manaus, cara, também, tipo... do exame de DNA sair. Esse exame era considerado apenas uma formalidade, já que pra todos estava bem claro de que Leandro finalmente tinha sido encontrado. Mas não é uma formalidade, né, cara? Porque se esse exame existe é porque, infelizmente, a gente sabe que o olho, ainda mais 4 anos depois, cara, é uma fase que dessa fase do 0 aos 18 anos é a fase que a gente mais muda, né, querendo ou não, que a gente mais cresce e tudo mais. Ainda mais ele de 7 para 11 anos, é uma idade que ele cresceu muito, né, mano? Então é difícil de reconhecer. Diogo passou 17 dias com a família até que o resultado saiu. Pra surpresa de todos, apesar da identificação mútua, o exame atestou que Diogo e Leandro não eram a mesma pessoa. E agora, hein, mano? Ter que devolver o menino? Eles podiam criar o moleque, né, cara? Em meio a essa confusão, uma mulher surgiu afirmando que Diogo, na verdade, era seu filho. Ângela Regina, de 27 anos, contou que deixou Diogo com o pai dele, chamado Aguinaldo, que morava lá em Manaus. Isso porque ela não teria condição de criar o garoto sozinha, e ela também já tinha 2 filhas. A partir disso, Aguinaldo, que já tinha sido mencionado por Diogo anteriormente, decidiu abandonar o menino nas ruas. Ângela afirmou que só ficou sabendo do paradeiro do menino depois de um detetive contar a ela, porque ela nem tinha acesso à rádio e televisão. Na época, psicólogos comentaram que o sofrimento causado por todas essas situações em cima de Diogo Fingi que era o menino desaparecido porque eu queria ter um pai, deixei eles pensarem que era eu. Que duro, hein, gente? Ter feito com que ele fantasiasse que era Leandro, e ao se deparar com uma família cheia de amor e cuidados, ele não contou a verdade. Ao saber do passado do garoto, João tentou ir na justiça para conseguir a guarda dele, mas ela não foi concedida, pois a família do menino queria ele de volta. A partir disso... aí, com todo respeito, vai tomar no olho do Estado brasileiro, do governo brasileiro, né? Como que você devolve o moleque pra uma mãe que abandonou o filho porque não tinha condições de criá-lo, quando jovem, deixou com um pai que claramente era alguém que não tinha condição alguma de criar uma criança, porque esse cara literalmente abandonou o filho, e o governo brasileiro vai lá, pega essa criança, tira de uma família que queria criar ele com cuidado, com amor, e devolve pra essa família lá, né? Aí é complicado, né? Leandro voltou a ser considerado uma criança desaparecida, e o caso voltou a ficar parado. Né, cara? Parece que não tem uma pessoa com mínimo de consciência, né, cara, na parada. Vai entender, em 2018 foi lançado o podcast Caso Evandro, do jornalista Ivan Mizanzuki, que em pouquíssimo tempo se tornou um dos podcasts mais ouvidos do país. Que me desculpa, cara, me desculpa. A partir do momento que a mãe deixou pro pai e o pai deixou nas ruas, os dois abriram mão da criança, na minha opinião. Os dois abriram mão da criança, eles deixaram, eles não queriam essa criança. Agora eles não podem, na minha opinião, eles não têm o direito sobre essa criança mais de querer pegar de volta, sabe? Eu acho que a partir do momento que você abandona uma criança, você perde o direito sobre ela, mano. Em 2020, o podcast mostrou ao público as fitas de confissão dos suspeitos do caso, e após análise foi apontado que os condenados foram torturados durante as confissões. Isso fez com que o novo pedido de revisão criminal das condenações fosse aberto, o que trouxe diversas questões à tona. A Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho do Paraná criou um grupo para identificar falhas ocorridas no processo da investigação, do desaparecimento e da morte 30 anos depois, né? É absurda a parada, né? Tipo, é inacreditável, né? de Evandro, e isso acabou felizmente refletindo no caso Leandro também. Em 2021, 8 fragmentos da ossada foram enviadas para exame, com o objetivo de comparar o material genético delas com o de 8 mães de crianças desaparecidas.
desaparecidas, incluindo Paulina Bossi. O resultado desse exame foi divulgado na semana passada, em 10 de junho de 2022. 30 anos após o seu desaparecimento, foi confirmado que a ossada pertence a Leandro Bossi. A amostra que foi utilizada é a mesma que foi identificada como sendo de uma menina mais velha que Leandro. Ela estava em um cofre do Instituto Médico Legal do Paraná. João Bossi, pai de Leandro, faleceu no dia 30 de abril de 2021, aos 67 anos. Não ficou nem sabendo, um dos irmãos mano. de Leandro, o Lucas Bossi, 2020. contou que o pai nunca desistiu de procurar pelo filho, mesmo com a idade avançada. Que tragédia, por todos esses cara. anos, desde então, meu pai nunca desistiu até o fim de seus dias. E eu convivi todos os anos da minha vida vendo em seus olhos a tristeza da ausência que Leandro deixou em nossas vidas. Faz 3 décadas que já poderíamos ter tido um rumo diferente. Mas o que levou o menino ao falecimento, né? Nossas vidas, e fomos privados disso. Fomos traídos. Você quer se tornar um programador? Que loucura, né, cara? Isso aqui é bizarro, é assustador, né? O cara que fez essa autópsia, né, lá desse esqueleto nos anos 90 lá, esse cara, na minha opinião, cara, devia pegar 1 ano aí, 2 anos de cadeia aí e perder todos os direitos de exercer a profissão, cara. Porque um cara que comete um erro desse é, no mínimo, um idiota, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, é inacreditável. Tipo assim, parece que faz com a mínima de sensibilidade. Um cara que tem um trabalho desse, eu acho que ele, sei lá, mano. Tem que ter ali, a justiça tem que estar em cima do cara ali, ó. Se você cometer um erro, cara, você perde o direito, porque você não pode errar numa parada dessa. Você não pode errar. O errar é humano, mas então não seja humano. Seja acima de um ser humano, então, porque você não pode errar, você não pode olhar um esqueleto, você que é um especialista em ver esse tipo de coisa, você não pode olhar um esqueleto de um menino e achar que é um esqueleto de uma menina. Me desculpa, cara, você, tipo assim, não pode, simplesmente não pode, tá ligado? É inacreditável, chega a ser bizarro, né? E o pai e a mãe ficaram remoendo isso a vida inteira, sendo que poderiam pelo menos ter sabido o que tinha acontecido com o moleque lá nos anos 90 ainda, né? É duro, cara, olha, é de cair o negócio da bunda, né, cara? É inacreditável. Enfim, gente, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.